Hoje, 8 de março de 2015, a Associação Juízes para a Democracia tem a enorme satisfação de receber Sérgio Cérvulo, advogado de longa data na luta pelos direitos humanos, e que hoje vai conversar conosco sobre o Poder Judiciário brasileiro 10 anos depois da reforma. Muito obrigado, professor. Com a palavra. Meus queridos amigos, minhas queridas amigas, agradeço essa oportunidade, é com grande satisfação que eu venho para essa conversa. Aliás, quando você falou reforma do judiciário, estava entre aspas, não estava? O então deputado Hélio Bicudo, que apresentou essa proposta em 1992, e a tramitação no Congresso é sempre uma coisa meio maluca, né? Ela foi absolutamente transfigurada, de modo que o texto afinal promulgado não tinha nada a ver nem com o texto da proposta, nem com as intenções dele. E aquilo que se pretendia que fosse uma reforma do judiciário, na verdade, não reformou o judiciário. A única alteração, assim, que se mantém até hoje, bem-vinda, aliás, é a criação do Conselho Nacional de Justiça. E o ministro Evandro Lins e Silva, que dizia que o problema do judiciário não está nos tribunais superiores, nem no Supremo Tribunal Federal, está na primeira instância. Mas quando se fala em reforma do judiciário no Brasil, ou no modo de ser do judiciário, sempre se costuma lembrar do Supremo Tribunal Federal. Talvez pela influência que o Supremo exerce no nosso cenário político, na nossa cultura jurídica, pela força que eles têm no sentido de fazerem prevalecerem as suas propostas. Mas, apesar de concordar com o ministro Evandro, eu gostaria de conversar com vocês exatamente sobre o Supremo Tribunal Federal. Porque, recentemente, nos últimos 3 anos, eu escrevi 2 textos de áspera crítica ao comportamento do Supremo Tribunal Federal, antes da história do Mensalão. Um desses textos é o prefácio à 2ª edição de um livro meu chamado Recurso Extraordinário e Recurso Especial. Esse livro foi escrito no ano de 2011. 2011, sim. E nesse prefácio, 2009 foi escrito. E neste prefácio eu digo que o pior ano para se escrever sobre recurso extraordinário foi 2009, porque em 2009 o Supremo fez várias alterações na sua jurisprudência relativa ao recurso extraordinário, de modo que a utilidade daquele livro desapareceu rapidamente e tornou necessária uma 2ª edição. E a essa 2ª edição eu acrescentei 4 capítulos na linha do que eu dizia no prefácio. Basicamente, no prefácio, eu dizia o seguinte, que o problema do Supremo Tribunal Federal já deixou de ser um problema ou uma questão a ser estudada pelos processualistas ou pelos cultores do direito, mas deve chamar mais atenção hoje dos cientistas políticos. Porque, a meu ver, no meu modesto ponto de vista, estou falando muito baixo aqui, o microfone não está ajudando? No meu modesto ponto de vista, o Supremo Tribunal Federal, com a sua jurisprudência, com o seu comportamento,
já alterou profundamente o equilíbrio entre os poderes. Mais do que isso, é o que eu digo no segundo artigo, que foi um artigo publicado na Revista Latino-Americana de Estudos Constitucionais. E o título desse artigo é Golpe de Estado Judiciário. No meu modesto entendimento, o Supremo Tribunal Federal deu um golpe de Estado. E nós ignoramos que o Supremo Tribunal Federal tenha dado um golpe de Estado. Durante a Constituinte de 1988, eu coordenei a comissão da OAB, do Conselho Federal da OAB, que trabalhou junto à Constituinte. E tive, aliás, eu estava até dizendo para a doutora Fernanda há pouco, que nós trabalhamos em conjunto, advogados, membros do Ministério Público, membros do Poder Judiciário, e eu tive uma certa participação até na redação final, principalmente na parte relativa ao Poder Judiciário. Eu me lembro de que quando a gente estava vendo lá os artigos relativos ao Supremo, eu sugeri a inclusão de uma cláusula dizendo que o Supremo Tribunal Federal é o guardião da Constituição. Eu me lembrei de Kelsen, aquela discussão dele sobre se existe um guardião da Constituição, quem é que exerce a guarda da Constituição, e coloquei lá. Pois bem, se aquilo era a esperança de que o Supremo fosse, há muito eu já perdi. No que, a meu ver, consiste este golpe do Estado? O Supremo Tribunal Federal, que, no dizer da Constituição, é o guardião da Constituição, há muito abandonou a Constituição como principal norte e fundamento das suas decisões. Isto eu digo no prefácio, mostro nos artigos que eu acrescentei na segunda edição, e digo e mostro nesse texto que foi publicado na Revista Latino-Americana. Eu menciono votos de ministros do Supremo Tribunal Federal, dizendo textualmente o seguinte: nós não podemos dar provimento a este agravo, porque se dermos provimento a este agravo, não teremos mais condição de lidar com o aumento do volume do nosso serviço. Como se isso pudesse ser razão de decidir. Entre as figuras processuais que estão ao alcance da cidadania, ao lado do mandado de segurança, uma figura importantíssima sempre me pareceu o recurso extraordinário. Porque o recurso extraordinário, tal como concebido no direito brasileiro, já desde a primeira Constituição Republicana, em 1891, passando por todas as outras, é que permitia um controle de constitucionalidade pela via difusa, nos processos de interesses subjetivos dos cidadãos. O ministro, quando o Supremo Tribunal Federal inventou uma expressão a respeito da crise do Supremo Tribunal Federal e começou a idealizar óbices processuais à sua prestação, ao seu dever de prestação jurisdicional, o ministro Vitor Nunes Leal dizia: nós só podemos fazer isso depois de termos esgotados todas as providências que estejam ao nosso alcance.
Primeiro óbice, vocês se recordam que foi de 1958, aquela lei que instituiu o juízo prévio de admissibilidade nas cortes contra as quais se recorria. Quando um advogado interpõe um recurso extraordinário que vai ser encaminhado ao Supremo Tribunal Federal, ele interpõe o recurso extraordinário, em primeiro lugar, com fundamento na Constituição. O recurso extraordinário é um recurso constitucional. Ele interpõe o recurso primariamente com fundamento na Constituição e subsidiariamente com fundamento nas normas processuais pertinentes. Pois bem, hoje em dia, o advogado que interpuser um recurso extraordinário unicamente com base na Constituição, nas leis processuais pertinentes e mesmo talvez com fundamento no regimento interno do Supremo Tribunal Federal, ele está fadado ao insucesso. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento dos recursos extraordinários, não aplica a Constituição, não aplica o Código de Processo Civil, não aplica sequer o seu regimento interno. E tem casos que o que ele faz, aplica decisões administrativas tomadas até em sessões de natureza administrativa. O principal fundamento da política decisória do Supremo Tribunal Federal hoje em dia é a sua política judiciária. E a sua política judiciária, sob o ponto de vista retórico, está calcada no grande volume de serviço que chega àquela corte. O volume de serviço que chega àquela corte é grande, é enorme, é exagerado? É grande, é enorme e é exagerado. Mas o que faz uma corte que tenha compromisso com a sua missão constitucional quando acontece isso? Fecha as suas portas, diminui o espaço de entrada dos recursos, ou procura um modo de poder satisfazer a essa demanda. Quando você conversa com o ministro do Supremo e diz assim: por que nós não aumentamos o número de ministros? Se são 11 ministros, um deles ocupado com a presidência e 10 mais ocupados com a sua função de julgar, se o número de ministros aumentar por hipótese para 21, a carga de trabalho de cada um dos ministros vai diminuir pela metade. O que responde um ministro do Supremo quando você diz isso para ele? Ele diz assim: não, mas vai ser muito difícil decidir, nós já temos muita dificuldade para decidir sendo apenas 11, imagina quando formos 21. Mas é claro que o número de ministros do Supremo pode aumentar de 11 para 21 e podemos aumentar o número das turmas, estabelecer competências específicas dessas turmas e deixar para o pleno a decisão dos casos que sejam reputados mais importantes ou provenientes de recursos das turmas. É triste dizer isso, mas eu sinto o seguinte, que 11º de poder é muito mais do que 21º de poder. Quando
eu estava participando dessa comissão, já na fase de redação final da Constituição de 1988, e estávamos examinando o problema da competência do Superior Tribunal de Justiça, contra cuja criação o Supremo de então se opôs formalmente em documento enviado à Comissão de Notáveis, criada pelo presidente José Sarney. O Supremo Tribunal Federal se opôs à criação do STJ, com argumentos muito bonitos, mas na sua substância eram idênticos a esse, de que 1/11 de poder é mais do que 21 de poder. Nessa ocasião, lá na redação final, quando se foi tratar da questão do número de ministros do STJ, eu me lembro muito bem desse dia, eu lembrei que a corte italiana análoga ao STJ tinha mais de 300 ministros. E alguém, não me lembro de quem, que estava participando dessa reunião, disse, mas nós não podemos criar uma corte nova, assim como essa, colocar 300 ministros. Realmente seria uma coisa, né, que muita gente iria dizer, é um cabide de emprego, e como é que nós vamos preencher isso tudo? E sugeriram o número de 33 ministros. Então também eu me lembro de que eu disse, vamos colocar ao menos 33 ministros, porque quando for necessário aumentar o número de ministros, não é necessário fazer uma emenda, não é preciso fazer uma emenda constitucional. E ficou ao menos 33 ministros. Quando se construiu a sede do STJ em Brasília, foram construídos 66 gabinetes, prevendo a possibilidade de se aumentar para 66 o número de ministros. O que fez cada ministro quando chegou no prédio? Tomou conta de 2. Tomou conta de 2 gabinetes. Mas na verdade, eu estou ou pretendo falar sobre o Supremo Tribunal Federal. Alguém vai dizer, a repercussão geral foi criada por uma emenda constitucional, não foi o Supremo que criou, foi o Congresso que criou. Mas foi o Congresso que criou por sugestão do Supremo Tribunal Federal. Essa foi uma invenção do Supremo Tribunal Federal. Aliás, tramitou o projeto de emenda constitucional o tempo todo sem se falar em repercussão geral. Ela apareceu no finzinho, assim como tirada da cartola de algum mágico lá, repercussão geral. E hoje em dia, nós temos represados nas portas do Supremo 850 mil processos. 850 mil processos. Ou seja, o Supremo Tribunal Federal está comprovadamente inadimplente. Não é moroso como outros órgãos do judiciário. Ele jamais vai dar conta. Ele jamais vai dar conta desse número enorme de projetos que estão represados. O advogado muitas vezes entra com recurso extraordinário e o recurso extraordinário é rejeitado pelo relator? Não. Pela turma? Não. Pelo sistema mecânico de seleção de recursos. Decisão da qual não cabe recurso. Não é uma decisão jurisdicional, diz a ministra Carmen Lúcia. Como é que você vai recorrer de algo que não é decisão? Ele foi barrado no sistema. E não adianta você dizer que aquele número que o computador colocou não é real. Ou você não tem como dizer que não há semelhança entre o que se está discutindo aqui no seu recurso e aquilo que se está discutindo no recurso alegadamente semelhante a este. Não há como.
Então, começou-se com a lei que criou o óbice sobre os processos de inadmissibilidade, que hoje em dia nós não sabemos. Nós sabemos como são feitos esses despachos de inadmissibilidade. São carimbos. E carimbos que entram no mérito do recurso, que seria apenas competência do próprio Supremo e não competência do órgão recorrido. E o presidente do Supremo oficia para os tribunais dizendo: olha, vocês estão deixando subir muitos recursos, vocês têm que ser mais exigentes aí nos despachos de inadmissibilidade. E nós nos lembramos de quando nós agravávamos por instrumento dos despachos de inadmissibilidade. E o cartório tinha que formar o instrumento com as peças que o advogado entregava para o cartório. E se o cartório deixava de colocar uma peça cuja ausência você não tinha como verificar, porque o agravo subia para o Supremo sem você ter vista do instrumento, o seu agravo, uma luta judicial de 5, 6, 7, 8, 9, 10 anos, perecia. E o que nós discutíamos no agravo? Questiúnculas processuais. Questiúnculas. Isso a gente viu muito bem como eram arabescos, filigranas obstativas da realização do direito material, quando caiu a lei do agravo de instrumento. Hoje se recorre de um despacho de inadmissibilidade com agravo nos autos do processo, e caiu toda aquela parafernália que levava aquele tempo, que acarretava tantas injustiças. Quando se fala no problema do Supremo, geralmente se quer tratar do modo de nomeação dos ministros. Isso não é o principal. Isso não é o principal. Se os ministros têm pecado alguma coisa ultimamente no Supremo, não é por falta de independência. Seria mais fácil dizer que eles têm pecado por excesso de independência do que por falta de independência. O Supremo Tribunal Federal, a partir do momento, e eu não estou fazendo absolutamente crítica nenhuma direta, absolutamente nenhum dos seus membros. Se fosse outra a forma de nomeação, dificilmente nós teríamos no Supremo pessoas que pudessem se dizer mais independentes, mais competentes, mais honestas, mais decentes, mais capacitadas, mais diligentes. Aqueles ministros que estão lá são o espelho, o retrato e o produto da cultura jurídica brasileira. Eu não ponho em dúvida a competência desses homens, não ponho em dúvida. Qualquer que fosse a fórmula salvadora, dificilmente nós conseguiríamos ter alguma coisa diferente. Então a solução não está na forma para nós aliviarmos esse déficit na prestação jurisdicional, não está na forma de nomeação dos ministros. Eu creio que são outras as soluções. E se vocês me permitirem adiantar, eu não queria falar demais, não queria falar de menos, mas não queria falar demais também. O Supremo tem inventado muitas panaceias, além de repercussão geral, súmula vinculante, sei lá, 1000 invenções, todas elas obstativas de direitos,
que agridem direitos fundamentais da cidadania, que agridem a Constituição, o Supremo tem inventado, então, muitas dessas fórmulas. Mas isso não seria o pior na sua atividade se ele ainda pautasse as suas decisões pelo que diz a Constituição, pelo que diz a lei. Por que se diz que a Constituição brasileira é analítica e não é sintética? Por que se diz que a Constituição brasileira é analítica e não sintética? Porque o povo brasileiro não tinha confiança nos poderes constituídos. Por isso é que foi feita uma Constituição analítica. E essa falta de confiança agora, hoje, está perfeitamente justificada. No momento em que o Supremo inventa uma coisa chamada repercussão geral, ele está amputando a Constituição. Ele está dizendo o seguinte: eu só vou apreciar as alegadas ofensas a tais e tais artigos da Constituição, que eu entendo relevantes. Mas ofensas a outras disposições que eu não entenda relevantes, eu não vou apreciar. Eu pergunto para vocês, quem é que vai apreciar essas outras ofensas? Existe algum tribunal de Estado, regional ou tribunal superior com essa competência? Ele se demite da sua competência constitucional. A matéria de inconstitucionalidade morre nos tribunais inferiores e o arbítrio desses tribunais e o arbítrio das instâncias inferiores é extremamente multiplicada, porque se sabe que não haverá controle dessas decisões. E o que acontece? A indústria da inconstitucionalidade, que alimenta principalmente via excessos burocráticos a nossa vida e a vida administrativa, prospera. Nós sabemos que a maioria dos recursos que chega ao Supremo diz respeito a atos praticados por autoridades públicas, não é? Dos governos estaduais, federal. Então, isso significa dizer, olha, não existe mais Constituição no Brasil. Não existe mais Estado de Direito no Brasil. E para encerrar, se vocês tiverem curiosidade em ouvir a minha opinião sobre a Constituição brasileira, eu vou dizer que não existe uma Constituição brasileira de 88. Aquela que Ulisses exibiu no dia 5 de outubro de 1988, chamou de Constituição Cidadã. Aquela Constituição morreu e foi sepultada sob as 84 emendas que vieram posteriormente e que compõem a segunda Constituição brasileira de 1988. E esta também morreu, porque é substituída pela Constituição feita pelo Supremo Tribunal Federal. E essa é uma Constituição não escrita. Na medida em que passa a prevalecer nas decisões do Supremo a sua jurisprudência, e é isso que está acontecendo, e já contaminou todos os tribunais e a primeira instância. No Brasil hoje não existe doutrina jurídica, não se cita doutrina, não se cita lei, só é citada a jurisprudência. Na medida
em que a jurisprudência passa a ser o fundamento das decisões, nós revogamos o secular fundamento do nosso direito, que é filiado à família românica. Então, nós vemos todo dia, como advogado, é uma coisa que nos faz cair o queixo. Felizmente, essa liminar foi revogada. Mas qual foi o fundamento da decisão de primeira instância que recentemente concedeu uma liminar contra as ciclovias do prefeito de São Paulo? Um argumento de conveniência e oportunidade. Eu tenho uma ação de uma funcionária pública em Praia Grande. Ela foi dispensada num processo administrativo persecutório. Ela entrou com uma ação de reintegração. O juiz decidiu contrariamente, dizendo que ela havia demorado muito para entrar em juízo. Havia demorado muito para entrar em juízo. Eu argumentei dizendo qual seria o prazo que ela infringiu. Ela demorou o tempo necessário para receber cópia do processo administrativo, que teve que exigir em juízo, porque a prefeitura não lhe dava. O tempo necessário para receber a cópia do processo administrativo, tirar as certidões do processo administrativo, fazer a petição e distribuir. O prazo que poderia ser alegado seria um prazo de prescrição, e não existiu prescrição, ela não infringiu nenhum prazo prescritivo, mas o juiz decide assim, como esse juiz da ciclovia decidiu por razões de conveniência e oportunidade. As decisões políticas, que são decisões por conveniência e oportunidade, decisões jurídicas, no nosso sistema, tem que ser decisões com base na lei. Na lei. Jurisprudência é modo de interpretar a lei. Acima da lei só está a razão. E da razão trata a doutrina. Mas a jurisprudência, na medida em que você coloca a jurisprudência como principal fundamento decisório, o nosso sistema jurídico passa a ser semelhante ao sistema jurídico dos países anglo-saxões. Então vejam, o advogado interpõe um recurso extraordinário com fundamento na lei, e ele vai ser julgado com fundamento na jurisprudência. Ah, mas é assim que funciona nos Estados Unidos? Sim. Mas lá o advogado interpõe o seu recurso com base na jurisprudência, nos casos que foram julgados previamente, por isso que ele vive lá decorando as decisões dos tribunais. Esse vício contaminou todas as instâncias do nosso judiciário. E agora, mais recentemente, se vocês leram o texto do novo Código de Processo Civil, esse colapso das instâncias superiores, creiam que vai ser agora, e essa inadimplência vai ser transferido também para a primeira instância. Porque essas panaceias, todas inventadas lá, passam a ser admitidas também na primeira instância. São numerosos incidentes, vai ter incidente de repercussão geral na primeira instância. Não creio que seja bom para um ministro do Supremo a vitaliciedade. Não creio que seja bom. Não creio que seja bom para o Supremo o exercício de poder normativo. Durante a Constituinte, a gente pensava em inúmeras fórmulas que ainda não tinham sido provadas, e de acordo com aquilo que constantemente acontece entre nós, como nós não temos prática de pesquisa social, não temos estatística que preste sobre o trabalho do Poder Judiciário,
nós vamos sempre na base do chute, na base da opinião. Eu me lembro muito de como era uma reivindicação da cultura jurídica brasileira, a criação do controle abstrato de constitucionalidade. Por causa daquele episódio das representações de constitucionalidade que eram arquivadas pelo Procurador-Geral da República, por causa da discussão a respeito da legitimação para propor as representações de constitucionalidade. Então pareceu uma grande vitória que se tivesse colocado na competência do Supremo a possibilidade de julgar em tese leis emanadas do Congresso. Eu acho que reside aí o ovo da serpente. A gente encontra inúmeras manifestações em acordos, decisões do Supremo, pelas quais a gente percebe que o desejo do Supremo Tribunal Federal é apenas exercer o controle abstrato de constitucionalidade e não exercer mais o controle concreto ou difuso de constitucionalidade. É muito mais bonito, muito mais importante, muito mais prestigioso. Não importa que eles não enxergam essas 850 mil pessoas. Quem é que está enxergando essas 850 mil pessoas? Quem é que está vendo esses advogados? Quem é que está vendo a desordem nas suas vidas? Se me perguntassem qual a mais... Por brincadeira, às vezes eu digo, a sede do Supremo tinha que ser em Belo Horizonte, mas não em Brasília. Acho que seria uma medida boa. Não é? Não digo em Porto Alegre, nem em Belém, porque seria muito distante. Belo Horizonte aí, ou em qual é a capital de Goiás? Goiânia. Ou em Goiânia, não é? Por brincadeira eu digo isso. Mas, na verdade, o ovo da serpente é o poder normativo que foi atribuído ao Supremo Tribunal Federal. Como é que funciona na Alemanha? Como é que funciona nos Estados Unidos? Como é que funciona na Itália? Como é que funciona na Espanha? O Supremo Tribunal não tem o poder sequer de fazer o seu regimento interno. A Suprema Corte não tem o poder sequer de fazer o seu regimento interno. Nos Estados Unidos, a Constituição americana diz que o judiciário julga casos e controvérsias, e a lei judiciária, que é promulgada pelo Congresso, é que discrimina brevemente a competência da Suprema Corte. Aqui a competência da Suprema Corte vem discriminada previamente na Constituição. Eu sei que o nosso poder político também tem as suas mazelas, eu sei que o nosso poder político também tem as suas mazelas, mas é ao poder político que cabe legislar. Isso na mais tradicional doutrina política democrática. É o poder legislativo que cabe legislar. E vocês sabem que estudaram o direito constitucional americano, como foi traumática aquela decisão, a primeira decisão que permitiu ao Supremo discutir a constitucionalidade de uma decisão, a constitucionalidade de uma decisão do governo, não é? Porque eram compartimentos estanques. O Supremo, o Judiciário não tinha essa possibilidade. Se eu sou o ministro do Supremo Tribunal Federal e é feita uma nova Constituição, qual o primeiro dever que eu tenho diante dos meus olhos? Refazer o regimento interno e adaptá-lo à nova Constituição. Não parece verdadeiro isso? Não parece verdadeiro? De quando é o regimento interno do Supremo Tribunal Federal? É da ditadura. Por que não foi refeito até hoje? Porque tem lá um artigozinho
permitido por uma norma da ditadura, emprestando valor de lei a decisões, a normas regimentais do Supremo Tribunal Federal. É por isso que no julgamento do Mensalão veio aquela história toda, cabe embargos infringentes, não cabe embargos infringentes, decidiram que cabia porque estava contemplado no regimento interno. Mas essa norma do regimento interno foi recepcionada pela Constituição de 1988, é uma coisa para se discutir, não é? Por que o Supremo foi contra a criação do STJ? Por que o Supremo não reformou não adaptou o seu regimento à Constituição? Por que o Supremo sequer pensa em aumentar o número dos seus ministros? Por que o Supremo não quer apreciar recursos extraordinários? Eu não sei o que vai acontecer no futuro. Não sei quanto tempo essa situação patológica pode durar. Não sei quanto tempo pode durar. O que eu sei dizer é que nós que refletimos sobre a condição do judiciário, sobre o direito e sobre os direitos subjetivos, de modo geral, e sobre a situação de extrema desigualdade da sociedade brasileira, sobre a indústria da inconstitucionalidade, nós temos que nos preocupar com essas questões. Agradeço muitíssimo a atenção de vocês, estou à disposição se quiserem fazer alguma pergunta ou dar alguma sugestão ou criticar algum dos aspectos desta descolorida exposição. Muito obrigado. Perguntas? Bem, então eu faço. Controle sobre o Supremo, né? Existe a velha pergunta: quem controla o Supremo? Hoje estamos diante de causas polêmicas, de aniversários de pedido de vista. Como controlar o Supremo? André, entre os requisitos do Estado democrático de direito, a realização de eleições não é a única, não é o único. Nós podemos ter eleições e não termos um Estado democrático de direito. Por exemplo, se as eleições não forem competitivas. Além de eleições, há um requisito que não costuma ser lembrado, e é por causa disto que, em grande parte, a nossa democracia representativa vive num estado cataléptico? Não. Está cataléptica, né? É o controle. É o controle do poder soberano sobre os poderes constituídos. No Brasil, nós estamos começando a aprender estas coisas. Quem controla o Poder Judiciário na sua atividade, sob o ponto de vista político, é o poder político nos Estados Unidos. Esta é a razão pela qual há um equilíbrio tão grande entre os poderes nos Estados Unidos, além do fato de que a sua Constituição é extremamente rígida. Eu perguntei vou citar o nome dele, porque eu acho que não tem problema. Perguntei uma vez para o Dr. Miguel Reale Júnior, que foi assessor do Dr. Ulisses Guimarães, presidente da Assembleia, quem é que tinha inventado o quórum de 3/5 para a reforma constitucional que se vê na nossa Constituição, e não de 2/3, como havia na Constituição de 46 e como havia nas propostas preliminares. Ele me confirmou que foi o Dr. Ulisses Guimarães. Você sabe que o John Rawls, aquele grande jurista americano,
ele inventou essa expressão da existência de um véu de ignorância com relação àqueles que projetam ou fazem uma Constituição. É como partir um bolo, não é? Se nós dois vamos partir um bolo, aqui você vai ficar com a metade e eu vou ficar com a metade, qual o modo de repartir equitativamente, sem erro, sem engano? Eu parto e você divide, ou você parte e eu divide. No momento de partir, como é que eu vou partir? Vou partir pela metade. Porque se eu não partir pela metade, certamente você vai me dar a parte menor. Eu não quero ficar com a parte menor. Os constituintes todos, quando trabalham sobre um véu de ignorância, porque eles não sabem o que vai acontecer no futuro. O doutor Ulisses, que naquele momento viveu o ápice da vida política dele, acreditava que ia ser o regente da vida política brasileira nos anos seguintes. Portanto, essa é uma ilação que eu tiro, né, dos fatos, me parece que é uma ilação legítima. Por isso ele tinha interesse em colocar 3/5. Ele não agiu sob o véu de ignorância. Ele previu, e vejam, previu erroneamente, se machucou, mas nós nos machucamos porque não temos Constituição. Então, nos Estados Unidos existe esse equilíbrio, porque o Congresso, o poder político, controla politicamente o poder judiciário, que, aliás, não emana diretamente do povo, não é? Então, como é que nós podemos dizer que temos um poder judiciário republicano? Na medida em que tenhamos controle sobre o poder judiciário. Como é que se exerce o controle sobre a atividade do judiciário? Não é via recurso, evidentemente não é via recurso. Via recurso faz-se um controle daquela decisão proferida naquele caso, sob o ponto de vista estritamente jurídico e processual. E todos nós sabemos que, sob esse aspecto, o juiz é absolutamente irresponsável, o judiciário é absolutamente irresponsável. Ninguém pode dizer: o senhor decidiu contra a lei, a não ser no recurso. A sua decisão ofendeu a lei e tal, e a instância superior vai decidir. Mas num sistema judiciário é necessário que haja alguém que diz a última palavra. E no nosso sistema judiciário, quem diz a última palavra é o Supremo Tribunal Federal. Nós queremos que ele diga essa última palavra de acordo com a Constituição, porque é por causa disso que ele foi instituído. E se ele se acostumou a não fazer, é preciso que ele seja reposto nos trilhos da normalidade republicana, democrática e jurídica, né? Há um controle, evidentemente, que é um controle social que se faz através da mídia, das universidades, das faculdades de direito, ou em reuniões como essa, em que nós estamos presentes, mas, evidentemente, isso não tem efeitos concretos, não é? Nós podemos controlar a atividade administrativa do juiz, isso podemos. E podemos controlar a atividade administrativa também de um ministro. Nós sabemos que é possível, no direito brasileiro, o impeachment de um ministro do Supremo Tribunal Federal, se ele prevaricar. Não é? Então, o problema seria na identificação, se há casos em que se possa identificar. Jamais se moveu no Brasil um processo de impeachment contra ministro do Supremo. Mas, se conseguir demonstrar que o ministro prevaricou, então ele poderá ser réu num processo de impeachment. Boa noite. Queria que vocês tivessem ouvidos generosos para mim, isso me ser informada. Eu queria ouvir a opinião
de gênero, porque sempre a gente vê ministros dos tribunais superiores são sempre homens e brancos, assim, são pouquíssimas mulheres representadas. E a minha segunda pergunta é que, naquela questão que o senhor disse do ovo da serpente, do controle de constitucionalidade, diante dessa ofensiva que a gente vê aí, o PL da terceirização, a redução da maioridade penal, e talvez até ressuscitem a PEC 215, se não seria interessante até, nesse sentido, o controle do STF diante dessa ofensiva do Congresso Nacional de retrocesso de direitos. É isso, que nervosa. Vera? Wanda? Amanda. Então, é questão de gênero, não é? Formalmente, existe igualdade entre homem e mulher, hoje. Não é? Nós sabemos que praticamente não existe. A legislação eleitoral até procura incentivar as candidaturas femininas, mas geralmente a gente vê que o número de candidaturas femininas é muito inferior ao número de candidaturas masculinas e que o número de representantes femininos é muito inferior ao número de representantes masculinos. Eu acho que no momento da nomeação de um ministro, ou da indicação de um ministro para o Supremo Tribunal, o que deve ser levado em conta é a competência do indicado, né? A competência e a sua reputação ilibada nos termos da lei. E foi apenas recentemente, a começar no primeiro mandato do presidente Lula, que se pretendeu dar um aceno diferente, né? Na medida em que pela primeira vez se conduziu uma mulher para o Supremo Tribunal Federal e não pela primeira vez, mas contemporaneamente se indicou um negro também para o Supremo Tribunal Federal. São sinais no sentido de que as discriminações, quaisquer que sejam, raciais ou de gênero, precisam ser combatidas na nossa sociedade. Agora, com relação a providências ex officio do Supremo quanto a propostas absurdas, evidentemente ela não existe, assim como não existe por parte do Judiciário. É claro que esta afirmação que em geral se faz do Judiciário de que ele só julga quando provocado, não é uma afirmação 100% correta. O Ministério Público muitas vezes está aí exatamente para fazer aquilo que eu chamo de provocação ficta, não é? É o que a gente vê que acontece também em tantos casos em que existe greve. O direito de greve é assegurado na Constituição, mas, na verdade, ele não existe. Muitas vezes, no momento em que existe a greve, o Judiciário é provocado por alguém. Na verdade, ele está agindo praticamente ex officio, mas o Supremo, evidentemente, não pode. A não ser quando, mesmo no Supremo, existem provocações fictas. Vou dar um exemplo para vocês. Eu faço parte de um grupo chamado CEMIND. Este CEMIND é um grupo formado principalmente por técnicos especializados em urnas eletrônicas. Eu faço lá um papel de um consultor jurídico, uma coisa assim. Depois de lutar muito no Congresso para obter uma lei que de fato se obteve, obrigando a adoção pelo Tribunal Superior Eleitoral de uma técnica que, ao mesmo tempo em que resguarda o segredo do voto, permite a identificação do voto pelo eleitor, pelo próprio eleitor. Essa lei foi revogada pelo Supremo Tribunal Federal. Como foi revogada pelo Supremo Tribunal Federal? O
ministro presidente do Tribunal Superior Eleitoral pediu ao Procurador-Geral da República, pediu ao Ministério Público, não sei bem se foi o Procurador-Geral da República, quem foi, que eu acho que a ação proposta foi uma ação, porque a legitimação também é bem restrita nas ações de constitucionalidade, né, com base na emenda número 3, não é? Como é que se chama? Ação de constitucionalidade, não é? Ação de constitucionalidade. Foi proposta essa ação de constitucionalidade. Nós contestamos essa ação de constitucionalidade. Perdemos por unanimidade, sob a alegação de que o voto é secreto. Na Argentina, o eleitor sabe em quem votou. Na Nigéria, o eleitor sabe em quem votou. No raio que o parta, o eleitor sabe em quem votou. E aqui, o Tribunal Superior Eleitoral faz uma propaganda dizendo que nós temos um sistema de votação e de apuração eletrônica que é o mais adiantado do mundo. Mas isso eu só mencionei para dizer, dar um exemplo de provocação ficta. A autoridade, quando quer, provoca o judiciário, ainda que seja por vias indiretas. O interesse era do tribunal, que não tinha... Aí já o romance vai longe, não é? Todos nós. Se eu for presidente do Tribunal Superior Eleitoral, o que eu vou poder decidir com relação à urna eletrônica? Eu tenho que comer na mão do meu departamento técnico, não é? E se eu não sou suficientemente solerte, no sentido de que pode haver muitos interesses por trás do que fazem, não é? Porque urnas custam dinheiro, sistemas custam dinheiro, não é? Contratos exigem licitações e custam dinheiro. Eu tenho que comer pela mão dele. Então, os órgãos técnicos do TSE têm uma influência exagerada com relação a algumas definições desse tribunal, que não deveriam ter. Então, houve essa provocação. Infelizmente, porque aí parece que havia, não é? Um interesse da magistratura, não sei porquê, como, em ser mantido esse sistema, nós perdemos por unanimidade sob a alegação de que o voto é secreto, quando tranquilamente e claramente o artigo deixava bem claro que o voto é impresso para o eleitor, o voto é impresso para o eleitor apenas que o proferiu, e evita a manipulação do voto, como existe dezenas e dezenas de casos de manipulação de resultados de urnas eleitorais, que não são levados adiante, porque aqui agora é outro problema, não é? Porque o Tribunal Superior Eleitoral é o poder que faz as normas e é o poder que julga a constitucionalidade dessas normas e a atuação segundo essas normas. Quer dizer, quando se fala em reforma política, a gente tem que lembrar disso também. O senhor está falando do Supremo de provocação, mas digamos que não seja de provocação, seja por ações diretas. O senhor confia nesse Supremo para barrar essas propostas reacionárias, inconstitucionais, que a Amanda falou, por exemplo, redução da maioridade penal, que esse Supremo vai entender que a maioridade penal é uma cláusula pétrea. O Globo deu uma reportagem que 4 dos ministros, em entrevistas ou sabatinas, já haviam mais ou menos antecipado que não entendeu como cláusula pétrea, embora nem sempre concordasse com a mudança. O senhor confia nesse Supremo para combater a mudança na terceirização, redução da maioridade penal? Essa pauta reacionária que o Congresso tem?
vou até complementar a pergunta do Marcelo. E vamos supor que essa pauta reacionária seja toda aprovada no Congresso, que é o que se indica, né? Vai haver uma situação de conflito, não mais executivo e legislativo que nós estamos vendo. É possível que exista o conflito legislativo e judiciário muito fortemente, até porque alguns projetos de lei que estão em trâmite no legislativo vão em sentido contrário ao já decidido pelo STF, né? Se não me engano, até a União Afetiva que está nesse bolo da família, né? Estatuto da Família. Então, nesse conflito, né, também tomando por base a composição do STF, é possível que ele inclui em algumas posições históricas dele, da pessoa dos próprios ministros? Bem, o Supremo já tem recuado várias vezes, então não me admiraria que recuasse de novo. Em segundo lugar, a minha confiança ou desconfiança é uma coisa absolutamente irrelevante e que não tem peso nenhum. Eu tenho dito, escrito e sustentado em palestras que nós vamos revolucionar o nosso direito a partir do momento em que passarmos a atribuir a necessária importância aos princípios jurídicos. Mas eu tenho dito também, para que nós possamos utilizar os princípios jurídicos como instrumentos eficazes, é necessário antes um trabalho muito grande da doutrina. Porque hoje em dia, qualquer coisa se diz, isso é um princípio. Isto é um princípio. Isto é um princípio. Não, mas o que é um princípio? Eu só posso dizer, vejam bem a diferença entre um princípio e uma norma. Há algumas diferenças fundamentais entre um princípio e uma norma, não é? Uma norma, embora, por exemplo, o ex-ministro Eros Grauss diz que ele faz a diferença entre a norma e o texto da norma, não é? Uma norma nem sempre se encontra um determinado artigo de lei. Você pode pegar a norma juntando vários artigos de lei. Também o Pontes de Miranda dizia o seguinte, que o direito é mais do que a lei. Por que o direito é mais do que a lei? Porque os princípios conformadores do direito é que eles nos auxiliam na interpretação da lei. Nós poderemos utilizar eficazmente os princípios a partir de quando, como eles não estão numa norma, às vezes aparece um princípio explícito numa norma, às vezes, raramente, mas como muitas vezes eles estão por trás das normas ou ocultos no sistema de uma determinada lei ou do ordenamento, é difícil identificá-los. Então, para que eu possa dizer que existe um princípio, eu, no mínimo, preciso dar o seu enunciado. Para identificar um princípio, preciso possuir o seu enunciado. E dizer onde no sistema eu encontro este princípio para o qual eu dei aquele enunciado. No dia em que isto acontecer, será obrigatório que as leis sejam interpretadas segundo os princípios, porque são os princípios que inspiram as normas, não é? Isso já existe hoje, isso existiu desde sempre, só que nós não temos tanta clareza sobre a existência dos princípios quanto a clareza nós temos sobre as normas. Dizer, a gente sabe como é difícil dizer que determinada norma constitucional é pétrea, ou dizer que determinada norma constitucional não é pétrea. Nós sabemos como isso depende muito da formação jurídica, não é? Do juiz ou de quem diz isso. Nós já vimos isso em 500 mil julgamentos, em 500 mil entrevistas, em 500 mil artigos de juristas. Embora, muitas vezes, a gente pode afirmar com certeza que determinada norma é pétrea.
Vou dar um exemplo. No Brasil já se fez isso. Vem uma emenda constitucional e altera o sistema de controle de constitucionalidade. Foi o que aconteceu com a repercussão geral. Eu digo que essa emenda é inconstitucional. Por quê? No momento em que o constituinte originário criou um sistema de controle da constitucionalidade, no momento em que o constituinte originário faz isso, ele está permitindo que o chamado constituinte derivado ou um poder constituído depois altere o sistema criado para o controle dos seus próprios atos? Não pode. Então, as normas que criam controle de constitucionalidade são normas pétreas. Eu não sei. A gente diz, não, no Brasil não pode haver pena de morte, porque seria inconstitucional, não pode isso, porque ofende. É sempre muito discutível. Nós poderíamos ter decisões jurídicas seguras se já tivéssemos mais clareza a respeito do que sejam os princípios. Porque, para mim, embora evidentemente eu tenha as minhas opiniões, que posso guardar para mim ou até dizer, eu acho que perante o Supremo Tribunal Federal, ou perante o Judiciário, vale tanto uma pretensão conservadora quanto uma pretensão progressista. Se a pretensão conservadora está de acordo com a lei, não é? O juiz não pode julgar contra ela. Pode ser uma pretensão conservadora, mas o juiz tem que julgar de acordo com a lei, a não ser que julgue de acordo com o princípio ao qual está subordinado a lei. Então, essas coisas ainda hoje são meio vagas, estão meio na penumbra. Eu acho que todos nós sabemos disso, não é? O Brasil tem 500 anos de uma tradição muito ruim. Muito ruim. Quando uma porção de gente que não tem nenhuma educação política começa a falar sobre política na internet, isso tem um valor extremamente positivo. Eu escrevi um artigo a esse respeito chamado Bem-vindos à Política. Independentemente do teor das suas opiniões, não é? Mas isso certamente vai produzir frutos positivos no futuro. Vai produzir. É um aprendizado que se inicia. Sob muitos aspectos, nós estamos no começo da nossa história. O povo no Brasil jamais teve importância, a cidadania jamais teve importância, e o povo não se dá importância. Então nós estamos vivendo um momento difícil da nossa história, principalmente com relação ao Judiciário, ao Supremo Tribunal Federal. Mas eu acho que nós vamos conseguir vencer essa etapa da nossa história. Vamos conseguir vencer essa etapa da nossa história. Sob muitos aspectos, o Brasil é um país extraordinário. Extraordinário. E quando nós damos exemplos que são lições para nós vindos do exterior, obviamente nós não estamos mencionando tantas coisas negativas que eles têm e que nós não temos. Não sei se respondimos. Dr. Sérgio Sérvulo, muito obrigado. Mais uma vez. Tem uma pergunta? Não. Não, combinado aí deu certo.